meditação, reflexão e estudo da Palavra de Deus. Quero lhe saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje falar sobre o assunto ligado ao valor de Cristo, o nosso valor de Cristo. Que valor é que você dá a Jesus Cristo? Vamos ver isso na história de um homem muito conhecido, Paulo, ou o apóstolo Paulo. A base da nossa meditação, do nosso estudo é Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mas antes, vamos orar. Amado Deus, em cuja presença nós nos encontramos, vimos a Tua presença nesta hora para pedir que Tu nos ilumines enquanto lemos a Tua Palavra, enquanto meditamos na Tua Palavra. Senhor, que Tu venhas edificar o nosso coração, a nossa alma, com aquilo que é o Teu ensinamento. E que cada um de nós possa dar o devido valor ao Teu Filho amado Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos ler então aos Filipenses capítulo 3, versículo 8. Assim diz a palavra de Deus. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Dissemos que iríamos ver a história ou a vida de Paulo. O apóstolo Paulo, ou São Paulo, ou Saulo, Saulo de Tarso, são vários os nomes que nós conhecemos dele. Paulo foi um homem que notabilizou-se, sobretudo, por escrever cerca de metade do Novo Testamento. Dos vários livros, dos 27 livros que nós encontramos no Novo Testamento, nós encontramos também as epístolas, e dessas epístolas ele escreveu 13 epístolas. O apóstolo Paulo notabilizou-se grandemente. É o apóstolo aos gentios, é o apóstolo da circuncisão, da incircuncisão, portanto que ele pregava aos gentios, aos incircuncisos, como eram considerados pelos judeus. Ora, Saulo de Tarso, Saulo nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, atual Turquia, para quem conhece. Esta cidade foi notabilizada como o centro da cultura grega. E para quem conhece a cultura grega, pode perceber quem era Saulo ou o que era a cidade de onde ele vinha. A Grécia foi o considerado terceiro grande império mundial. Temos a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e, finalmente, o Império Romano. E a cultura grega foi tão desenvolvida, é tão desenvolvida, que é de lá onde nós temos a maioria dos valores que nós usamos na ciência, na tecnologia, principalmente na ciência e na cultura. Com todas as suas expressões, a música, a dança, o teatro, a poesia, as artes, as pinturas. É aí onde nós temos então a cidade de Tarso. Tarso ficava mais dividia mais ou menos o Ocidente do Oriente. E é lá onde tínhamos uma grande universidade, uma grande escola de filosofia. E esta universidade foi tão conhecida a nordeste do mar Mediterrâneo. Nesta cidade é que nasceu
Saulo de Tarso. Ele teria mais ou menos a idade, quase a idade de Jesus, e quando Tarso esteve debaixo do Império Romano, mais ou menos desde o ano 67 a.C., o seu valor cresceu ainda mais. Aqui nós tínhamos um lugar, tínhamos o templo, tínhamos a sinagoga, não é? dos judeus, porque os judeus tiveram também uma grande presença lá. Os pais de Saulo trouxeram-lhe todas as raízes judaicas. Foi aí onde ele aprendeu o Antigo Testamento, começando da história de Moisés, que escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele foi inteirado, pois todo aluno devia conhecer, na essência, a teologia judaica e também as leis, ou direito, como hoje chamaríamos. E ele foi ensinado em tudo isto. E ele ganhou como professor um mestre que se notabilizou grandemente, o mestre Gamaliel. E aos pés de Gamaliel, Saulo de Tarso foi instruído. Este homem notabilizou-se tanto no estudo, com seu cérebro tão brilhante, era tão inteligente, tão erudito, que ele se tornou um escriba, um escritor. E este título de escriba não era para qualquer pessoa. É aí onde ele aprende as artes e ele escreve e se torna um homem de grande filosofia e argumentação. Mas a filosofia toda, a argumentação toda e a teologia que ele tinha era para basear o ensinamento judaico da lei, para mostrar que a lei judaica é superior a qualquer outra. E ele era um defensor ferrenho da circuncisão. Era um defensor aguerrido do judaísmo. Saulo cresceu e não se satisfez com este conhecimento. Ele tornou-se também um perseguidor de todos aqueles que ensinavam coisas contrárias ao judaísmo. Na sua juventude, e principalmente lá para os 25 a 30 anos, Saulo começa a ouvir falar de um grupo, os chamados do Caminho. Esse grupo tinha um líder que vinha para ensinar que ele era o Messias. Ora, Saulo sabia que o Messias, que o seu povo tanto esperava, era a pessoa que era o centro de todas as esperanças do povo de Israel. Mas as características deste Messias eram diferentes daquilo que eram as suas expectativas. Este, para já, acaba morrendo numa cruz. Além disso, ele dizia que ele era o Senhor do sábado. Causou muita confusão a Saulo. Como é que o Messias vem e parece estar contra a lei judaica? Não fazia sentido. Ele decidiu perseguir a estes que pertenciam ao grupo do Messias, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Saulo começa a perseguir a igreja e por causa do seu zelo religioso. É exatamente isso. Nós, por causa da religião, podemos nos tornar inimigos de Deus. Podemos nos tornar inimigos de Cristo. Tornarmos-nos inimigos da cruz. Porque a religião em si não tem o valor nem o poder para nos aproximar de Deus. Muitas vezes atrapalha ainda mais.
Fontes não apoiadas pela Bíblia, mas são livros históricos, defendem que ele também teve como sua mulher, Abigail, e desse seu noivado, desse seu namoro com Abigail, vieram algumas decepções muito grandes, principalmente porque ela se teria convertido ao cristianismo. Isto é, a querida, a amada dele viria a abraçar o homem que ele perseguia, Cristo Jesus. Como dizia, isso dizem livros históricos que não vem exatamente mencionado na palavra de Deus. Independentemente desta, podem haver outras razões que fizeram ele perseguir a igreja. Mas a razão principal é porque ele não conhecia a Cristo. Numa das vezes, porque ele pertencia ao Sinédrio, o Sinédrio é como que o Parlamento, a Assembleia da República, onde as leis eram aprovadas. Lá houve uma reunião para discutir o que estava sendo feito por um homem chamado Estevão. Estevão foi um pregador, um evangelista, um homem, ele era diácono, mas ele pregava a Cristo com tanta convicção que quando o Sinédrio se reuniu, ele, Paulo, também consentiu com a morte de Estevão. E Estevão foi apedrejado porque ele cria e amava a Jesus Cristo. Ele tinha Jesus como centro da sua vida. E por causa disso, apedrejaram a Estevão até a morte. E Saulo acompanhou tudo isso e ele estava muito feliz. Jesus disse assim: vêm tempos em que muitos farão coisas tão horríveis que até hão de matar e fazer coisas horríveis em nome de Deus, pensando estarem a servir a Deus. Desde Saulo se aplica essa palavra. Ele pensava estar a servir a Deus. E você sabe que há muitos que perseguem a Cristo, mesmo hoje, em várias partes do mundo. Cristãos são mortos, são perseguidos, e os que fazem isso cuidam estar a servir a Deus. Jesus disse que isso haveria de acontecer e não é surpresa para ninguém. O que foi que aconteceu então com Saulo? Certa vez, ele ouviu que havia cristãos na Síria, em Damasco, e ele pediu cartas para ir até Damasco para lá perseguir, aterrorizar os cristãos. Saulo era um terrorista. Terrorista porque ele causava terror à Igreja de Cristo. E ele estava disposto a ir acabar com os cristãos. Há pouco tempo falei sobre esta mulher, Abigail, e que se acredita que era da família de um homem cristão lá em Damasco. Ora, Deus foi direcionar Saulo ao encontro desse homem quando ele se converteu. Mas vejamos como foi. Atos capítulo 9, ele recebe as cartas de autorização para perseguir os cristãos em Damasco. Diz assim: Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém.
Ora, o que foi que aconteceu com o nosso querido Saulo de Tarso? Se o irmão ler este capítulo 9, há de ver que no caminho Saulo ouve uma voz e vê uma luz. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo caiu por terra e ali ele teve um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E ele, dali, se tornou o grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Saulo, quando teve este encontro com Cristo, a Bíblia diz que ele ficou cego naquele momento, embora algumas como que escamas caíram dos seus olhos, ele ficou cego e teve que ser conduzido. Para já no seu temperamento de colérico que era um homem como todos os coléricos, que sempre são líderes, são comandantes, são homens que não aceitam ser dirigidos, eles normalmente se tornam até ditadores. Ele, desta vez, teve que ser conduzido até chegar à cidade de Damasco. Quando chegou na cidade de Damasco, ele teve que procurar aonde Jesus lhe indicou. Jesus agora era o Senhor da sua vida, era o Salvador da alma de Saulo ou de Paulo. E ele, quando se converteu, foi exatamente ter com Ananias, que se acredita ser o homem que anunciou a salvação a Abigail. E ele chega e é instruído sobre como viver a vida cristã. Daí Paulo passou a defender a Cristo. Ele creu, percebeu que o Evangelho de Jesus é o centro, é o coração da palavra, é o coração das Escrituras. Ele diz que já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo diz: quando eu fui ter convosco, não quis saber de mais nada, senão sobre Cristo e este crucificado. O maior valor na vida de Paulo passou a ser Jesus Cristo. Nós vamos voltar ao texto que lemos, mas vamos ler um pouco mais para percebermos o contexto. E aí então veremos qual era o valor de Cristo na vida de Paulo. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. E Paulo escreve esta carta enquanto está na prisão, quase para ser morto. E ele sabia. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Antes de prosseguirmos, o que é a circuncisão? Ele referia-se aos defensores da lei mosaica, que pegavam nesta lei e procuravam impô-la aos cristãos. E ele ficou revoltado com isto. E um deles foi o apóstolo Pedro, ou São Pedro, como alguns também chamamos. Pedro era um defensor do judaísmo. E ele começou a misturar o judaísmo com o cristianismo. E certa vez Paulo repreendeu-lhe na cara e disse: Pedro, para com essa hipocrisia. Ou você é de Cristo, ou você não pertence a Cristo. Saulo, ou Paulo, tornou-se um defensor, um apologista da fé cristã. O centro da vida dele era o Evangelho. Por isso é que ele dizia que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho, é o poder, ou dinamos,
o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Então, é quando ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Confiar na carne significa confiar nas obras da justiça que nós fazemos por esforço próprio. É o que significa aqui. Ainda que também podia confiar na carne. Paulo diz que eu podia muito bem procurar todos os predicados meus. E veja só, ele diz assim: se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Se algum de vocês tem um CV, um currículo notável, que no LinkedIn é super apreciado, então vejam o meu CV. Circuncidado ao 8º dia. Ele cumpriu a lei. Da linhagem de Israel. Não é moçambicano que se torna judeu, não é grego ou romano que se torna judeu. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Os pais de Paulo eram judeus originais e ele nasceu de filhos hebreus. Ele não adquiriu a nacionalidade dos hebreus, ele nasceu como hebreu. Segundo a lei, fui fariseu. Sabe o que é um fariseu? Bem, nós costumamos usar fariseu no sentido pejorativo. Mas para você ser o fariseu, que era uma das classes, seria como que um dos partidos políticos com assento na Assembleia da República. Então, para você ser fariseu, tinha que estudar muito, mas muito, e você ser melhor do que os melhores. Só assim você podia se tornar da classe dos fariseus. E Paulo cresceu no farisaísmo. Segundo zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Não havia um ponto na lei onde pudessem pegar a Paulo. Ele era irrepreensível. Você conhece algumas pessoas assim na nossa sociedade? Na sua sociedade, no seu país, conhece alguém com estas características? Aqueles que chamamos altos dignatários, aquelas altas personalidades, aquelas individualidades que todo jornalista gosta de entrevistar para ouvir sobre o famoso, as pessoas mais famosas. Paulo era um homem assim. Agora, atenção, versículo 7. Mas, aleluia, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Todo o meu grau acadêmico, toda a minha bagagem cultural, toda a minha experiência, todos os distintivos nomes que eu tinha, todos os certificados e diplomas que tinha, todas as patências que tinha, tudo isso eu considerei perda, coisa sem valor, comparando com o maior valor de todos, que é Cristo Jesus. E aí vem então o nosso versículo principal de hoje. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Por quê?
Por que você troca um objeto por outro, ou uma experiência por outra, ou uma pessoa por outra? Ele diz que tenho também por perda todas as coisas, pela significa em troca de, com o objetivo de, com o intuito de, com a finalidade de, o quê? Tenho também por perda todas as coisas pela experiência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. O que é que você pode colocar ao lado de Cristo em valor? Paulo diz que tudo quanto eu ganhei, toda a fama, todo o nome, tudo que eu sou ou era, eu troquei pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Esterco é como que estrume, é lixo, é coisa que em princípio não é agradável. Ele diz que tudo isso foi um estrume apenas. Eu hoje tenho o conhecimento de Cristo. Este conhecimento, para Paulo, já não é aquele conhecimento intelectual que tinha das coisas, de saber pela lógica o que é correto, o que é que não é, o que é que está mais certo do que a outra coisa. Não é este. Trata-se de uma experiência, de um contacto com Cristo. É conhecê-lo, conhecer a Cristo. E nós leremos os próximos versículos. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, oh maravilhoso Jesus, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ele mesmo depois escreve: a nós foi-nos dado em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Conhecê-lo é que nos faz não voltar para trás mesmo diante das aflições. Ele diz que foi-nos dado ter comunhão com Cristo nas suas aflições. Porque se nós vivemos com Ele, se nós padecermos com Ele, também com Ele reinaremos. Então, não nos foi dado apenas crer nele, mas também padecer por Ele. Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós, felizes sois vós, se pelo meu nome forem vituperados, se pelo meu nome fordes perseguidos, porque assim faziam há muito tempo aos santos profetas. Mas ai de vós, disse Jesus, se de todos fordes aplaudidos, porque assim faziam os vossos pais aos falsos profetas. Hoje, todo aquele que é falso profeta, todo aquele que é falso, mas que tem argumentação para enganar as pessoas, é aplaudido. Mas aquele que segue a Cristo com fidelidade, com honestidade, com obediência e partilha e comunga dos seus sofrimentos, esse é colocado para trás. E assim era com Paulo. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. E Paulo tornou-se tão notável, tornou-se um homem tão grande, com tanta influência, que
se ler no início o nome de Paulo entre os apóstolos, ele era como que o último. Ele mesmo disse, eu sou o menor dos apóstolos. Mas mais à frente no livro de Atos, toda a história da igreja cristã, da igreja primitiva, ele passa a ser o principal, o personagem principal. E, entretanto, ele diz, mesmo com toda essa glória, como nós podemos chamar, ele diz, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Então, o maior valor para Paulo não era aquilo que ele era capaz de fazer, não estava nas suas próprias virtudes. O maior valor na vida de Paulo era Cristo. Cristo é o nosso maior valor. E para si, meu irmão, e para você, minha irmã, qual é o maior valor da sua vida? Que todos os dias leiamos, estudemos, meditemos nesta pessoa bendita e gloriosa que é o Salvador e o Senhor das nossas almas e da nossa vida. A fechar, gostava de dirigir uma oração. Amado Deus, nós te glorificamos e te honramos e exaltamos neste momento. Agradecemos-te pela tua santa palavra. Senhor, pedimos que o teu Espírito revele a Cristo de uma maneira especial, para que dia após dia nós alinhemos a nossa vida com a vida de Cristo e que nós tenhamos comunhão com Cristo, tanto nos momentos de alegria, de vitórias e de triunfos, quanto também nos momentos de aflições, de perseguição e de sermos também blasfemados ou desonrados pelos homens. Que nós mantenhamos o nosso foco, Senhor, na bendita pessoa de Cristo Jesus, o maior valor da nossa vida. Este tesouro que foi colocado nestes vasos de barro que somos nós. Ajuda que nós, todos os dias, prossigamos no conhecimento, na comunhão, na obediência à Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e prossiga conhecendo ao Senhor Jesus.